Então, Tirone, você pode falar exatamente as mesmas coisas, e é por isso que assistir a coletiva dele é muito curioso, porque a linguagem corporal é totalmente diferente. Então, ao mesmo tempo que ele repete coisas como o desgaste físico, a preparação, o time é mais importante do que o pessoal, coisas que ele falou para justificar, por exemplo, não escalar dois meias mais velhos, ou não escalar dois atacantes, ou tirar o Fagner do time, ou o Roger Guedes e o Yuri Alberto não podem jogar juntos, ele usa agora em uma outra condição. O Vitor Pereira chegou no Corinthians, e eu sempre falo a mesma coisa, ele chegou em março e entregou o time em outubro. O time que ele entregou é muito melhor do que o time que ele pegou, mas ele errou muito no processo. A questão é que o Corinthians, não é que ele aceitava o erro, o erro está mais na rotina do Corinthians do que está na rotina do Flamengo. E se acreditava que ele era o eleito para resolver esses problemas, para colocar o Corinthians na prateleira de Atlético, Flamengo, Palmeiras, na disputa pelos títulos. Ele fez isso. O Corinthians disputou um título ano passado, em condições de inferioridade, mas na final encarou, foi para os pênaltis, não foi um massacre como tinha sido na Libertadores 2 meses antes. Então, ele tem um problemaço, porque no Corinthians ele era maior que o elenco, ainda que o elenco esteja lá um tempão e do ponto de vista do vestiário seja muito parecido com a condição do Flamengo. Só que é um elenco que venceu há algum tempo, alguns não venceram nunca. O Flamengo ele pegou um time campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Como é que mexe? Como é que diz que o problema são os jogadores? Como é que diz que não dá para jogar com dois meias ou que dois atacantes não é o jeito que ele gosta de jogar? Ele tem uma situação muito, desse ponto de vista, muito desconfortável. Porque o Vitor Pereira é um cara que falou com toda clareza no Corinthians que não gosta de dois meias, ele gosta de um só. Ou era o Renato Augusto ou era o William. Os dois juntos não davam. Agora, ele não pode jogar só com a Arrascaeta ou só com o Everton Ribeiro. No Corinthians, ele falou que Roger Guedes e Yuri Alberto não podiam jogar juntos, até a realidade berrar na cara dele. Mas ele insistiu que era um só. Um só. Então ele punha um jogador de lado por um, outro jogador Adson e Gustavo Mosquito, ou Mantuan e Adson, mas os dois juntos, só depois de perder o Mantuan e só de perder o Gustavo Mosquito por contusão. Então, ele tem umas amarras, a ponto de ontem na coletiva, como disse o Renato agora há pouco, explicitar onde está a possibilidade dele mexer no time, nas laterais. Ele falou, eu tenho 4 laterais com valências diferentes e eu preciso analisar. Então, para o mata-mata do Campeonato Mundial, se o Flamengo tiver alguma mudança, é nas laterais. Eu só discordo um pouquinho do Renato, como ele disse que agora ele está jogando igual ao Dorival. O Dorival tinha volante. Nem Gerson, nem Thiago Maia fazem a função que o João Gomes fazia o ano passado. Eles podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não são o mesmo jogador. Eu não estou dizendo que o João Gomes é insubstituível, mas o mais próximo do que o João Gomes tinha que fazer para varrer ali na frente da área é o Pulgar. Qual é a chance de um desses jogadores perder a posição para o Pulgar, que a gente nem sabe direito como é que joga, porque nunca jogou direito? Então, ele tem algumas dificuldades. No Corinthians, ele tinha o CT, a chave do CT, e tinha ocupado, né, sei lá, com hipnose, a direção e o órgão fiscalizador. Tudo que ele fazia estava certo, tudo que os jogadores faziam estava errado. Agora, não é bem assim. Olha, Marília, deixa eu te explicar. Eu não expliquei direito. O esquema é o mesmo agora. A diferença é que o João Gomes marcava mais. Mas a formação é o Thiago Maia na cabeça de área, o Everton Ribeiro, volante pela direita, e o Gerson, volante pela esquerda. Mas, claro, o João Gomes marcava muito mais do que o Gerson, isso faz a diferença. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, até, Marília, já que você certamente viu muito mais entrevistas do Vitor Pereira na época do Corinthians do que eu, você não percebeu como ele tá jururu no Flamengo? Jururu? Eu ia falar sobre isso. Impressionante. Ele fala tudo assim para baixo, olhando meio que para baixo. Sei lá, eu estou pensando que ele deve estar, nessas horas, pensando na sogra. Deve ter tido a sogra deve ter piorado. Pois é, rapaz. Eu ia comentar sobre isso. Parece uma outra figura, né? No Corinthians ele estava grande, não, é assim, eu não sei minha conta no banco e blá, blá, blá. No Flamengo ele tá muito mais piano.